Queridos, boa noite. Eu percebo que a gente tem um grande desafio. A gente, eu digo aqui, nós adultos, né? Nós temos um grande desafio. Porque a gente gosta de ver as crianças. A gente gosta de ver as crianças, a gente gosta de ver o movimento delas, ainda mais, assim, quem não é pai e mãe é que ama, né? Porque não tem aquela coisa de ter que ficar lá em casa, aquele cansaço, né? Então, para a gente é maravilhoso, é maravilhoso. E o quanto a gente precisa aprender, né? Porque a gente amadurece e a gente aprende muitas coisas. E é fundamental, de fato, aprender. Mas a gente desaprende algumas coisas que também são muito importantes. A gente desaprende. A gente desaprende a brincar, a rir com facilidade, muitas vezes. A gente desaprende a fazer pergunta. A gente naturaliza um monte de coisa que não é. Na verdade, tudo que é do traço da cultura é construído, né? Então, a gente está aqui no momento de culto. Eu me lembro de uma aula que eu tive com um professor que ele falou que ele foi num trabalho missionário, acho que foi na Bolívia, em alguma comunidade indígena lá. Enquanto ele pregava, o pessoal falava o tempo todo. E aquilo o incomodava profundamente. E aí ele falou a primeira vez, ok. Falou a segunda vez, ok. Na terceira ele foi e reclamou com o missionário. Ele falou, ué, mas está reclamando de quê? Quando eles ficarem calados, é que é problemático. Porque enquanto eles gostarem do que você está falando, eles conversam uns com os outros sobre o que você está falando. Quando eles ficam em silêncio, é que eles estão esperando alguma coisa boa. Então, se ficar falando, é que está bom. Se ficar calado, é que você não está falando nada de útil e eles não estão trocando entre si. Perceba que até isso que a gente chama de ordem, de organização, alguns chamam até de reverência, é cultura. E a gente precisa fazer as perguntas. Só que a gente desaprende a fazer pergunta e a gente desaprende uma série de questões, né? Até de extrair a alegria do banal, do simples, enfim, várias questões que a gente desaprende. Tem um texto que eu quero ler com vocês em Eclesiastes, capítulo 5, verso 18 a 20. Não fala sobre criança, mas fala sobre alguns assuntos que eu acho que as crianças podem nos ajudar com o seu exemplo. Lembrando que o livro de Eclesiastes, ele tem um traço. Ele é um livro de um realismo muito duro. Então, e o autor, nessa época em que o texto foi redigido, ainda não se tinha a consciência de eternidade, de vida eterna. Então, é um texto seco, porque ele fala sobre o vazio da vida, a falta de sentido da vida e o que você faz com a vida. Por isso que fala vaidade, tudo é vaidade, é tudo vazio. É tudo vazio. E aí, o que você faz com a sua vida diante dessa brevidade que ela é? Ainda mais nessa época em que a expectativa de vida era 30 e poucos anos, enfim. Então, a vida passava muito rapidamente. E aí ele diz assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta,
porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Como eu disse, não fala de criança, mas as crianças nos apontam algumas coisas que esse texto aqui também nos aponta. Então, o autor ele fala sobre a importância do que se vive, do momento que se vive. Ele fala assim, olha, o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo esforço. Ou seja, você tem o seu momento para viver. E, de fato, os momentos eles passam, né? Às vezes a gente não tem essa percepção tão evidente, mas e a gente orou pela Enir, né? Quando alguém falece, a gente vê que o tempo é breve. Quando alguém se muda, né? A gente vê que o tempo é breve. Quando a gente sai de um emprego, muda de um lugar, se muda de cidade, a gente vê que a vida é composta por esses momentos. E que se a gente não souber aproveitá-los, o que a gente perde é a vida. Porque a vida se encontra nisso. E nisso as crianças nos dão um banho de sabedoria. Porque elas aproveitam o momento que têm para viver. E muitas vezes, nós adultos, a gente não vive usufruindo do que estamos tendo diante de nós. A gente fica absorvidos pelos planejamentos futuros. Planejamento é um peso do adulto, da vida adulta. Inevitável, a gente tem que planejar. Não tem como ter uma vida adulta sem planejamento. Entende? É peso da vida adulta. Ok, mas o planejamento não pode ser uma fuga, não pode ser uma tentativa de tentar controlar a vida. O planejamento é um modo de produzir pensando nos efeitos futuros. Então, ela é necessária, mas a vida não se encontra lá, se encontra cá. E esse é um desafio para todos nós. E se você puder olhar para as crianças e perceber que elas extraem alegria, vida, do momento que elas estão vivendo, a gente pode parar e pensar que, apesar dos desafios de pagar conta, de ter que pensar lá na frente, e a gente tem que fazê-lo, se a gente abdicar do momento que estamos vivendo, não sobra nada. Não sobra nada. Porque o que temos é o tempo que temos hoje. E depois teremos, se não morrermos, nós teremos mais tempo. Mas sempre nessa mesma marca. Teremos desafios futuros que precisaremos planejar, mas a vida a ser vivida é aqui e é agora. Não é depois. E esse constitui um grande desafio. E o autor aqui de Eclesiastes fala o seguinte: ô Remi, Raquel e todos nós, deixa eu falar uma coisa para vocês. O importante da vida é agora estar aqui do lado das pessoas que você está aqui. E usufruir do que está sendo falado. Depois de bater papo. E depois, entende? E depois, porque é isso que vai compondo. Ele falou que é comer e beber são os prazeres mais imediatos, mais triviais. Mas são todos os prazeres, são todas as relações que trazem sentido, porque senão, e eu falo assim, eu prego olhando no espelho, porque senão você trabalha o tempo todo, você não para de trabalhar. E aí você, ao invés de usufruir o momento, você está pensando assim,
Pô, seria bom isso aqui. Mas aí você vai para o que você tem que fazer. E isso daí é um ritmo que você entra, que depois que você se desocupa, isso permanece. Eu me lembro, eu tenho que ter um esforço, porque em alguns momentos, etapas da vida, eu tinha que almoçar correndo, por conta de espaço de tempo. Se eu não tomar cuidado, eu como correndo no almoço. Aí eu falo, você não está com pressa, você tem tempo para comer, você não precisa comer rápido. E se tomar cuidado, eu já quero acabar de comer, se eu vier comer mais devagar, eu já fico olhando, que eu já quero pegar o prato, e já quero lavar tudo, e depois eu quero ir lá fazer outra. Aí eu falo, calma, Remy. Mas assim, se a gente não tomar cuidado, a gente não vive. Entende? Novamente, não estou falando para ninguém deixar de fazer planejamento, ninguém tomar as decisões que precisam ser tomadas. Só que a gente tem que ter a consciência. A vida que a gente tem é o momento que a gente vive. É isso. Os planejamentos e trabalhos não podem sufocar isso. E isso também não pode ser vivido ignorando o futuro. Não é isso. Mas percebam, então, que não é uma solução simples. Não é uma solução simples. Uma pessoa que parece ser o caso do autor, né? Alguns dizem que foi Salomão, outros dizem que não, mas não importa. O que importa é que parece que ele está falando assim, se você tem condições financeiras, você não está preocupado nos boletos da vida. Então, você pode comer e beber com muito mais tranquilidade. Mas mesmo essa pessoa poderia ficar absorvida em vários outros trabalhos, com perspectivas, inclusive com medo da morte, enfim, com saúde, enfim, tantas coisas mais. Então, percebam, esse é um desafio. E não é um desafio simples, porque você não pode ignorar o futuro, não pode, seria irresponsabilidade, só que a beleza da vida se encontra hoje. Percebe que não é simples essa conjugação. As crianças nos ensinam e chamam todo momento, falar, a vida é hoje. Elas não têm a obrigação de pensar no planejamento de amanhã. Nós temos. E a gente precisa fazer isso por elas. Mas também a gente pode permitir que elas façam por nós, que é dizer, calma lá, tem futuro, mas tem presente. Então, que nós adultos cuidemos do futuro das crianças, mas também ajudemos e permitamos que as crianças nos ajudem a construir o nosso presente, porque elas são melhores do que nós para usufruir o presente. Nós somos melhores do que elas para planejar o futuro e cuidar do futuro, mas elas são melhores do que nós para usufruir o presente. Que a gente aprenda. E aí, ele fala sobre o valor do prazer. O valor do prazer. Como eu disse, para o autor não tem como extrair sentido na vida. Eu vivo para quê? O autor ele não consegue encontrar um sentido para a vida. O único sentido que teria para a vida seria viver o prazer que a vida nos proporciona. Em Cristo, no Evangelho, o Evangelho apresenta para a gente sentido para a vida. 2 sentidos para a vida. Um é, qual é a tarefa que produz sentido, realização, paz, alegria, enfim, é servir os outros. Não existe nenhum outro projeto para distensionar, para preencher, para avolumar positivamente, para, enfim, para dar cores intensas à vida que não servir ao próximo. É esse o ensino e acabou. E o outro, junto a esse, é o relacionamento intenso com Deus, que se desdobra no relacionamento com as pessoas. Então,
Só tem 2 modos para preencher sentido na vida, apresentados pelo cristianismo. 1 é servir os outros. 2 é se relacionar intensamente com Deus e, decorrência disso, se relacionar com as pessoas. É isso. Não é diploma, não é... Por exemplo, a gente está fazendo obra aqui. Quando acabar a obra, eu falo assim, agora estou realizado. Tá nada. Isso daí está assim, aliviado e satisfeito, porque vai ficar bonito e tal. Mas aí que vem o preenchimento. O sentido da igreja, o frequentar a igreja só produz sentido se na igreja a gente faz o bem às pessoas. E quanto mais o bem a gente faz aqui, mais intenso esse sentido ganha, tá? E, obviamente, o quanto mais a gente desenvolve em relacionamentos com as pessoas e que fomenta esse relacionamento com Deus. Mas, então, pelo Evangelho, só traz sentido isso, relacionamento e fazer o bem às pessoas. Qualquer outro caminho, é por isso que a perspectiva da teologia da prosperidade é uma idolatria absurda e é uma ruptura radical à proposta de Jesus. Porque ele fala que há uma realização e as bênçãos, chama de bênção, dinheiro e realizações materiais. E tem dificuldade de chamar bênção abraço, sorriso, corrida de criança, aperto de mão, ajudar as pessoas e ser ajudada por elas. E todos nós fomos contaminados com isso. Todos nós, porque quando você fala assim, nossa, eu estou tão feliz que meu filho foi muito abençoado. Por quê? Você não fala assim, não, porque agora ele está fazendo muitas amizades, ele está com muitos amigos, ele está agora, ele está envolvido num trabalho voluntário para ajudar pessoas. Dificilmente você não pensa isso. Você pode dizer na igreja com muito esforço, porque você está pensando, aqui vão valorizar. Mas assim, dificilmente você vai encarar isso como bênção. Você vai encarar como bênção o quê? Saúde. Você vai encarar como bênção profissão, dinheiro. Não é isso? Eu quero agradecer uma grande bênção. E eu não estou dizendo que não seja, mas são as bencinhas. As benções, as grandes bênçãos no reino de Deus não são essas. Não é terminar curso, não é ficar curado, não é... Essas não são as grandes bênçãos. As grandes bênçãos são, olha, eu estou aqui fazendo, a relação na minha família está muito melhor, olha, eu tô assim, em paz com Deus, olha, abri uma porta lá no meu trabalho para ajudar as pessoas. As grandes bênçãos no reino de Deus são essas, só que a gente não as considera assim. É por isso que a igreja evangélica fica tão vazia, de sentido, entende? Porque as pessoas buscam o cuidado de si, e o sentido no evangelho é o cuidado do outro, e quando você cuida do outro, acontece um negócio, que é você ser abençoado. Então, todo o projeto de Deus, do fruto do Espírito, paz, alegria, amor, não são conquistas, são presentes. Presentes não de quem corre atrás do presente, mas daqueles que ignoram o presente, buscando o presente para o outro. E aí recebem os presentes. Essa é a lógica do evangelho. Quem busca a sua vida perde, mas quem busca a vida do outro, ganha. Quem busca, assim, quem entrega a vida e para abençoar a vida do outro, ganha a vida. Essa é a lógica do evangelho, tá? Aqui, ele não tem esse olhar ainda. Então, ele fala o seguinte, olha, o valor da vida, e não está errado nisso, o problema é que ele fala que é o único valor. É o valor do prazer. A gente precisa ter prazer na vida. A gente precisa ter prazer na vida. A vida precisa ser prazerosa. Inclusive, Paulo chega a falar o seguinte, olha, você pode fazer o que for naquele cântico lindo, né? De 1 Coríntios 13, sobre amor. Você pode distribuir seus bens e distribuir aos pobres, você pode fazer
tudo, mas se não tiver amor, não vale nada. Não tem nenhum impacto para a vida. Nenhum impacto, quanto menos diante de Deus. Não tem produção, porque ou é alguma coisa que te move, ou é alguma coisa que te envolve, que você deseja, que você está ali, ó, envolvido com esse bem, ou vai ser mais uma tarefa na vida que não vai repercutir. Inclusive, a proposta de sentido que Jesus traz, de servir aos outros, de se relacionar com Deus e com as pessoas, precisa estar marcada por esse prazer, por esse contentamento, por esse desejo de viver isso. Porque se não tiver, vira obrigação. E não tem nada mais irritante. Irritante não é a palavra, mas não existe... fica muito evidenciado quando as tarefas são feitas por obrigação. Então, a gente pode entregar a cesta básica por obrigação ou por amor. Por obrigação é entregar, por amor a gente se envolve. A gente se preocupa, a gente deseja. A gente pode se envolver com Deus por obrigação. Tem gente que tem que cumprir uma tabela de tempo e de tarefas com Deus. Tudo bem, tem gente que é muito metódica. Às vezes funciona para algumas pessoas que são muito metódicas. Mas se não houver prazer, envolvimento e desejo, vira tarefa. Entende que se a gente não tomar cuidado, a vida da gente vira tarefa? E aí você começa a virar tarefa até assim, não, eu tenho que ter tempo de qualidade com meu filho, com não sei quem, importante. Aí você vai, 15 minutos que eu vou dar. Hoje são 15 minutos. Aí você fica lá 15 minutos. Não, acabou. Não, entende que não faz sentido. Porque não tem entrega, é mais uma obrigação na vida. A vida precisa ser marcada por esse desejo, por esse prazer. E é isso que o autor está dizendo. E, sabe, aproveite as coisas que você tem, vivencie isso com prazer. E quando você faz isso, essas pessoas até esquecem que a vida é curta. Até esquecem que tem uma série de problemas na vida. Tem algumas sabedorias assim que eu acho sensacionais. Acho que é um documentário que tem lá, que eu vi uma vez, era do Cartola com algumas pessoas lá. E aí ele estava sendo entrevistado, num dia de semana à tarde, eles estavam tocando samba, conversando. Aí falando assim, ué, mas... não tem trabalho? Como que é? Ele falou, não, é que a gente tentou trabalho e não conseguiu. Ah, tá. E aí? E aí, que a gente vai tocar samba. A gente tentou trabalho, não conseguiu, a gente vai fazer o quê? A gente vai usufruir o tempo que tem. A gente vai continuar procurando trabalho, sim. Mas enquanto não encontra, a gente toca o nosso samba. Depois virou até trabalho, né? Então, assim... se a gente não tomar cuidado, a gente não se permite viver, porque a vida fica tão esvaziada que a gente não consegue usufruir das oportunidades que ela apresenta para a gente. Novamente, as crianças nos ajudam nisso. Você propõe um passeio, você propõe um momento de lazer, a coisa dá errado. Aí o que você faz? O que eu faço? O que você faz? A gente reclama. O que a criança faz? Inventa. Não é? A criança inventa. Inventa uma alegria possível. E a gente lamenta, reclama, perturba, deixa de viver. O autor diz assim, viva isso, que você não vai ficar pensando que a sua vida é curta. Você vai perceber, ao contrário, que dá vontade de viver e de querer fazer mais.
Quando você se depara com algumas pessoas, não são todas, mas com algumas pessoas, quando chegam os netos, parece que tomam uma injeção na veia de vida. E fala assim, agora eu quero viver, porque eu quero ver meu neto crescendo, minha neta crescendo. É uma injeção, tem alguns, não são todos, tem algumas pessoas que são assim, que aprendem a sugar, a usufruir a vida que vem das crianças. Isso não significa tirar a vida delas, ao contrário, isso potencializa a vida delas, mas vai ganhando vida nessa relação. E como vai ganhando vida nessa relação, deixa de pensar que o tempo está passando e que a vida está ficando menor, porque o tempo vai passando, porque vai conseguindo perceber a beleza da vida que se apresenta. Eu tenho como desafio pessoal, e eu acredito que vocês, em uma certa medida também, é conseguir fazer da relação com Deus não um momento de... não só um momento, né, mas uma caminhada não só de obrigações, mas de prazer. O encontro com as pessoas, um momento, óbvio que tem muita chatice nas coisas que a gente faz na vida, inclusive no encontro com as pessoas, mas tem muita coisa boa. O desafio da gente é a gente olhar para o emprego da gente e perceber caminhos de contentamento, de satisfação. Porque senão só resta o fim de semana, só resta férias, que é uma pequena porção da vida. E aí no fim de semana e nas férias vai dar alguma coisa errada. E por que vai dar alguma coisa errada? Porque sempre dá, gente. E se você não tiver liberdade na alma, você vai ficar triste no momento do contentamento. Então, que a gente aprenda com as crianças. Sem dúvida, as crianças precisam de nós adultos para planejar o futuro delas e para cuidar delas. Mas nós precisamos das crianças para aprender que o fato que dá errado não é o fim da alegria. A gente pode inventar caminhos. E os caminhos que a gente inventa, assim como as crianças fazem, precisam ser caminhos que gerem prazer e satisfação. Precisam. Não só utilidade, mas prazer e satisfação. A gente aprendeu, espero que todos os adultos aqui, aprenderam a planejar com um senso de utilidade e de responsabilidade. Isso é maravilhoso. Mas que a gente consiga aprender com as crianças o senso de inventar caminhos satisfatórios. E Jesus Cristo nos ensinou que é dando que a gente recebe. É dando amor que a gente recebe amor. É dando alegria que a gente recebe alegria. É se envolvendo que a gente é envolvido. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu me lembro que uma vez eu estava num evento que versava sobre tráfico humano. Tema pesadíssimo. Todo mundo tinha que desligar celular, porque podia captar alguma informação, enfim, aquela coisa tensa. E aí tinha um sujeito, era um evento cristão, e tinha um sujeito que estava mais na burocracia. Esse sujeito falava muito sério. E tinha algumas pessoas que estavam na ponta, que citavam situações de tráfico humano, de resgate de gente, de ajuda. Esses daí eles faziam piada com tudo. Sabe aquelas pessoas que zoavam tudo, tal, riam.
E eu achei aquilo sensacional e fiquei pensando o seguinte: para viver alguma coisa tão dura, ou você extrai alegria do banal, ou você não suporta. Aquele que vivia na burocracia extraía de outros lugares. Então ele podia ser só sério ali. Aquelas pessoas ou fazem isso ou não conseguem viver. Só que eu trago isso para a gente um pouco. A gente não lida com temáticas tão terríveis no nosso cotidiano. Mas se a gente não conseguir extrair alegria e satisfação do banal, não sobra mais nada. Porque se você for enxugar a tua vida, 90% dela é banal. É corriqueiro. Se isso não produzir satisfação, você está mal. Porque o extraordinário, na sua vida, pode contabilizar, é raro. Então, o banal tem que ser satisfatório. Que Deus te ajude, te ensine e que a gente consiga aprender com as crianças. Nossas professoras, porque a gente precisa aprender a não só planejar futuros, como usufruir presentes. Então, que Deus nos abençoe. E que a sua relação com Deus seja assim. Plena de presente. Não só futuro. Deus abençoa lá porque eu vou fazer, Deus abençoa lá porque eu vou fazer, Deus abençoa lá por conta disso. Mas, Deus, que bom que eu estou vivendo isso, que eu estou contigo. Entende? Relação no presente. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Deus, eu te agradeço por tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, e eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude. Viver não é simples, mas pode ser bonito, Pai. Eu peço que eu aprenda a extrair alegria, como as crianças nos ensinam, Pai. Que eu consiga viver a beleza do cotidiano, percebendo o valor do que é banal na minha vida, corriqueiro. Pai, que eu consiga inventar bons caminhos. Pai, que eu consiga ser uma pessoa que estimula os outros a inventar bons caminhos de vida. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, Deus, que essa comunidade seja uma comunidade que estimula as pessoas a viverem bons caminhos, Pai. E que a gente aprenda que, tendo o Senhor como Pai, isso é fortalecido, intensificado, e que a gente consiga ter momentos de intensidade contigo, Pai. Pai, que a relação contigo preencha a alma da gente e que nos estimule a ter relações com outras pessoas. Faça-nos perceber, Pai, a bênção que vem do Teu reino, Pai, e que a gente deseje, se entregue e usufrua, Pai. Abençoe cada uma aqui, Pai, cada pessoa aqui. O Senhor sabe das lutas de cada um e eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. É que eu te peço, com a gratidão no coração de saber que o Senhor nos ouve, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos envolva na sua graça. Amém.